Aline Araújo Nobre, muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite, né? Na verdade, a gente tentou no primeiro momento e essa live vai ser agendada e colocamos essa live no 36º Conversando. Pessoal, meu nome é Janaína, está escrito Blades aqui, mas o Blades é um integrante do Micromeio, mas eu estou aqui representando tanto Marcos Vinícius e o Blades que não puderam fazer de trabalho hoje. E a gente vai dar início, né? Dizer também para vocês que o canal do Micromeio tem esse propósito de divulgar conteúdos relacionados à biologia. Essa live foi gravada no YouTube e depois ela é traduzida em várias línguas para vocês assistirem de diversos lugares, diversos países, se vocês conhecerem os pesquisadores, encaminhar essa live para as pessoas. Doutora Aline doutora em biotecnologia, mestre em farmacologia, especialista em microbiologia clínica e biomédica. E ela vai falar sobre um assunto hoje que é bem importante nos hospitais, né, que é a resistência à microbiana, né, e ela traz perspectivas, né? E aí são produtos naturais no combate à resistência microbiana e, como eu falei, ela traz perspectivas. E a gente está doida para assistir, né? Então, doutora Aline, essa hora é toda sua. Obrigada, Janaína. Primeiro, eu queria dar boa noite para todos que estão aqui com a gente, as pessoas que se dispõem a ouvir sobre microbiologia, aprender um pouco mais ou contribuir com microbiologia, sempre são muito bem-vindas. Queria agradecer o convite do Micromeio, para a gente é sempre um prazer fazer essa divulgação científica, né? Às vezes eu queria fazer até um pouco mais de divulgação científica e a gente tem pouco tempo, às vezes a rotina de trabalho suga um pouco, né? Na universidade, além do trabalho que a gente faz como biomédico de laboratório, supervisionando estágio e fazendo exames, a gente também trabalha um pouco na pesquisa e isso demanda bastante tempo, né? De organizar projeto de pesquisa, orientar os alunos, fazer alguns protocolos que a gente vai para a bancada mesmo fazer, que o bom é isso, né? A parte boa da pesquisa é a bancada. Quando a gente vai só para a parte burocrática, isso se torna um pouco chato. Então, queria agradecer a presença de todos, espero que a gente consiga fazer uma troca legal. Eu trouxe alguns slides para apresentar, para ir norteando a nossa conversa sobre resistência microbiana, né? Eu foquei mais na resistência bacteriana, mas a gente está numa situação, principalmente após a pandemia da Covid, que é bastante preocupante no Brasil e no mundo, como no mundo todo. Então, a gente vai falar um pouco sobre produtos naturais no combate à resistência microbiana, que é o foco, né? Como a Janaína falou, eu sou doutora em biotecnologia e o meu doutorado teve esse enfoque em recursos naturais e associando ao mestrado em farmacologia, né? Basicamente farmacologia de antimicrobianos. A gente vem desde alguns anos, desde 2012, pesquisando alternativas terapêuticas baseadas em produtos naturais. Hoje a gente não fala mais assim só do produto natural diretamente, pegar o produto natural e utilizar, mas também a gente fala em moléculas bioinspiradas, a gente pode e deve usar a natureza como fonte também de inspiração, e a gente tem hoje as ferramentas em sílico, que são aquelas ferramentas computacionais que ajudam a gente nesse papel. Mas para a gente, antes da gente chegar nessa questão dos produtos naturais como alternativa terapêutica e essas perspectivas, que eu trouxe algumas ideias para vocês, eu gostaria de falar um pouco primeiro sobre o problema que a gente tem de resistência bacteriana. Não sei se vocês vêm acompanhando o canal, se muita gente já falou sobre isso, mas o problema é tão grande e tão impactante na vida da população que quanto mais a gente falar, melhor. Quanto mais a gente souber, melhor. Quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Porque a gente consegue combater de forma mais eficiente e aí unir forças mesmo. Então, aqui no Piauí, a gente tem poucos microbiologistas atuando,
e eu trago também isso comigo de divulgar a microbiologia para que a gente consiga um número maior de pessoas interessadas na área para trabalhar com isso, para que a gente tenha uma celeridade maior na questão do diagnóstico, que isso vai ajudar muito no uso correto do antimicrobiano. Então, para você ter uma ideia, aqui no Piauí a gente tem laboratório de microbiologia que faz o exame aqui na cidade de Parnaíba, onde eu estou em Parnaíba, Piauí. A gente tem Teresina, que é a capital, tem Picos, que já é uma cidade mais localizada para a região sul do Piauí, e se tiver em outros lugares, eu não conheço, assim, não é muito famoso. Então, para você ter uma ideia de como, pelo Brasil afora, a gente ainda tem muita necessidade de microbiologista, tem muita necessidade de pessoas que trabalhem na área, e isso também mostra o tamanho do problema que a gente tem para resolver, porque se você pensar a quantidade de laboratórios que tem, a quantidade de pessoas que tomam antibiótico, que fazem uso de antimicrobiano e de médico que está receitando antibiótico, antimicrobiano, sem fazer o teste de susceptibilidade, e isso agrava muito a situação que a gente tem de resistência microbiana. Às vezes eu fico me perguntando, sabe, da gente discutindo coisas na academia, coisas bem avançadas, e você vai para as reuniões e discutindo coisas muito avançadas, quando na realidade mesmo, que você olha para um Brasil um país de dimensões continentais como o Brasil, você não tem o básico em muitos lugares. Então, você não tem diagnóstico correto em muitos lugares. Então, a gente fica estudando alternativas, a gente tem que estudar para que a gente não seja pego de surpresa, sem ter o que fazer diante de uma pandemia, por exemplo, como aconteceu. Mas a gente também precisa voltar o nosso olhar para o básico. E o básico parte do conhecimento, parte da aquisição de conhecimento, desde a graduação, fortalecer essas cadeiras de microbiologia na graduação, até você ter pessoas formadas e capacitadas na área, para a gente ter uma efetiva atuação do microbiologista na equipe de saúde e contribuir efetivamente para essa diminuição da resistência microbiana. Também nos cursos de medicina, a gente melhorar, né, as cadeiras de microbiologia, porque muitas vezes a gente vê que nem sempre as cadeiras são tão boas, o ensino às vezes não é tão efetivo quanto em outras disciplinas. Na época do mestrado, eu tive a oportunidade de ter contato com os alunos da medicina no meu estágio de docência, e eu senti isso, sabe? Eu ia dar aula de farmacologia, ministrar aula de farmacologia, e os alunos dominavam vários outros temas, e quando a gente chega em farmácia de antimicrobiano, fica aquela coisa mais, assim, deixando a desejar. Então, a gente precisa chamar atenção para isso, para chegar até o diagnóstico mais moderno que tem, não sei o que, você precisa também ter o básico, que é o conhecimento. E aí, queria parabenizar vocês pela iniciativa, né, do Micromeio, porque vem a somar, vem a contribuir, tanto no Instagram como aqui no YouTube, não sei se vocês estão em algumas outras plataformas, são as que eu conheço, vocês, né, aqui no YouTube. E aí, uma iniciativa louvável, eu queria ter mais gás para fazer algo do tipo, mas você vê, né, para eu conseguir participar de uma live, às vezes é um Deus aguda. Ontem, nessa hora, eu estava submetendo projeto do CNPq, né, eles lançaram em julho vários editais, e nesses editais, um deles contemplava doenças transmissíveis, incluindo tuberculose, né, doenças que a gente acaba trabalhando também na microbiologia, que são negligenciadas. E aí o edital era voltado para isso, e essa hora eu estava submetendo o projeto, né? Passou o final de semana inteiro escrevendo, e é essa correria que a gente vive. Então, às vezes, eu não tenho. Não consigo, né? Chegar em casa e ficar na frente do computador, gravar um conteúdo, até já pensei, mas quem sabe a gente vai depois desenvolver essa ideia. Então, eu consigo passar aqui, Janaína? Consegue sim, né? Pela setinha. E aí eu já peço desculpa para vocês que os slides estão em inglês, do jeito que eu peguei nos artigos, as figuras, porque eu não tive muito tempo para traduzir, mas eu citei aí na nota de rodapé o autor, para a gente não ser processado depois, por conta dos copyrights, e as figuras também que eu peguei na internet, botei tudo aí a referência, certo? Tá ótimo. Doutora Aline,
Eu vou sair um pouquinho e entro pelo outro computador, tá bom? Mas pode dar tranquilo, posso continuar aqui com o pessoal, né? Pode fazer. Eu estou Tá ótimo. acompanhando também. Pessoal, daqui a pouquinho eu entro de novo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar aí no chat, eu puder responder, eu estou de olho aqui também, tá? Vocês podem ir conversando comigo que eu estou vendo aqui. Estou com o celular aqui do lado no chat. Então, eu trouxe essa figura, que é de um artigo bem recente, e ela meio que resume o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Que você tem lá em cima os genes de resistência bacteriana, né? Eu foquei mais nas bactérias, e você tem as bactérias com resistência aos antimicrobianos. Tanto os genes como as próprias bactérias, elas podem fazer todo esse caminho, né? Que hoje a gente chama, hoje a gente já considera muito isso, que é o estudo da saúde única, One Health, ou aqui no Brasil, eu vi ontem, ou foi antes de ontem, que a nomenclatura foi modificada, né, para uma só saúde. Então, a gente está buscando implementar ações no sentido de uma saúde que englobe seres humanos, ambiente e animais. E essa figura retrata bem isso que a gente está vivendo hoje. Então, você tem esse espalhamento entre bactérias, entre seres humanos, animais e ambiente, isso está muito claro, com a possibilidade de ocorrer a troca de genes de resistência entre bactérias de humanos, bactérias de animais, com teorias de que alguns genes de resistência vieram, sim, de bactérias que eram da microbiota animal, e essas bactérias passaram a habitar a microbiota humana por meio dos tratadores, daí foram se espalhando, foram trocando figurinhas, né, trocando esses genes de resistência. E aí essa figura mostra bem essa circulação, vamos dizer assim, tanto das bactérias, que aí está representado pelas letras A, R, B, que são as bactérias resistentes aos antimicrobianos, como dos genes de resistência, que aí está representado pelas letras A, R, G. E aí você tem as bactérias, embaixo, no meio, a gente tem bem central os agentes antibacterianos, que são os grandes responsáveis por esse cenário que a gente tem de resistência bacteriana. Então, alguns fatores vão influenciar nesse cenário, como o uso indiscriminado de antibióticos, né, de antimicrobianos. E se a gente conseguir comprar antimicrobiano na farmácia sem receita, na drogaria, você chegava, pedia e tomava esse antimicrobiano, ou às vezes não fazia a posologia correta, né, então você teria que tomar 7 dias, às vezes você começa a melhorar e para de tomar, não continua a fazer o tratamento adequado. Como eu falei, nem todo mundo tem acesso à cultura com antibiograma, e às vezes as pessoas têm acesso, mas o médico não solicita a cultura com antibiograma e acaba utilizando o fármaco apenas de forma empírica. A gente sabe que, na realidade, tem situações em que o médico tem que entrar com tratamento empírico enquanto aquele resultado não sai, mas a gente sabe que o ideal é que seja feita a cultura com antibiograma. Então, tudo isso culmina para o uso indiscriminado de antimicrobianos, né? Esse uso inadequado. E a gente não tem esse uso inadequado só para seres humanos, a gente tem bastante uso inadequado para animais. E uma situação ainda bem piorada em relação aos seres humanos, porque para animais a gente não precisa de prescrição. Então, você consegue chegar, o seu doguinho está doente, seu gatinho está doente, se você não chegar a levar no veterinário, mesmo assim você consegue ir na pet shop, pet shop mesmo, né? E consegue comprar um antimicrobiano facilmente ali para o seu animal. E a gente já sabe que isso contribui. E quando a gente fala em animal de produção, que é utilizado esse antimicrobiano em escala muito maior, esse quadro é piorado. Então, eu já vi já participei de algumas discussões em que pessoas presentes disseram que não influenciava tanto, que já era usada há muito tempo, não sei o quê, mas eu acho difícil não influenciar, uma vez que entra em contato com a microbiota do animal, entra em contato com as bactérias que estão no ambiente, porque o animal tem contato com o ambiente, as fezes do animal têm contato com o ambiente, então a gente tem ali, ó, embaixo, fezes, lixo, etc., tudo isso entrando em contato com o solo, com a água, com o ar. E aí você consegue, sim, ter essa troca de bactéria resistente, de gene de resistência entre os animais, os humanos e o ambiente. E também por meio dos produtos que são derivados desses animais de produção. Então, a gente tem aí no exemplo carne, leite, né, ovos. Tudo isso vai contribuir para a manutenção do ciclo da resistência bacteriana.
Então, as bactérias são expostas a uma pressão seletiva e elas vão responder a essa pressão seletiva se tornando resistentes. Algumas bactérias vão ser, né, intrinsecamente resistentes, a gente vai discutir um pouco isso, outras vão adquirir esses mecanismos de resistência. E aqui eu trouxe para vocês os principais micro-organismos que têm desenvolvido resistência e que têm dado trabalho para realizar o tratamento, ou seja, micro-organismos de preocupação. Então, a gente tem a Neisseria gonorrhoeae, a Acinetobacter baumannii. Então, se você olhar a lista de micro-organismos críticos da Organização Mundial da Saúde, né, você vai ver os bacilos gram-negativos não fermentadores figurando entre os principais atores, especialmente a Acinetobacter baumannii, porque eles já têm uma série de mecanismos de resistência intrínsecos, e dentro do ambiente hospitalar eles têm podem se tornar resistentes pela produção de enzimas ou por outros mecanismos que vão conferir resistência aos carbapenêmicos, que seriam a principal alternativa terapêutica, né? E outra bactéria bastante prevalente aqui no Brasil mesmo, se você olhar nos dados da vigilância sanitária, o Staphylococcus aureus figura entre os principais micro-organismos isolados, especialmente quando se fala de resistência, o Staphylococcus resistente à meticilina, que é o que está aí na figura. A gente tem as bactérias do complexo Burkholderia cepacia, que além de tudo, a gente tem dificuldade, dependendo da metodologia que use, você pode ter dificuldade de identificar esse micro-organismo. A Pseudomonas aeruginosa, que também é um bacilo gram-negativo não fermentador, e tem vários tipos de mecanismos, a bactéria formadora também de biofilme, famosa por formar biofilme, que é um mecanismo de virulência importante. Essa formação de biofilme pode tornar a bactéria até 100 vezes resistente a um antimicrobiano. A gente não tem, quando eu falo de biofilme, eu sempre gosto de ressaltar que a gente não tem, assim, um exame para fazer o diagnóstico e dizer para o médico que aquela bactéria está ali no sítio fazendo infecção em biofilme. Então, é uma lacuna que a gente, que ajudaria muito se você conseguisse, alguma forma, não ser um sensor, uma forma de identificar que naquele sítio de infecção a bactéria está em biofilme. A gente consegue, às vezes, pensar nessa situação, dependendo do local da infecção, por exemplo, está associado a um cateter, está associado a um dispositivo médico, aí você começa a pensar numa bactéria fazendo biofilme, né, por conta do local ali, que tem uma superfície para ela fazer a adesão inicial, então você começa a pensar, mas o ideal era que a gente tivesse essa informação para dar para o médico, né? No laboratório a gente não tem. Então, seria uma lacuna a ser preenchida também com pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras. A gente também não tem tratamento padronizado para o biofilme. Então, quando a bactéria está fazendo biofilme, às vezes você faz o uso de combinação de antimicrobiano, aumenta a dose do antimicrobiano, mas você não tem uma padronização para o tratamento do biofilme. Aí tem o Clostridium difficile, Escherichia coli é um bacilo gram-negativo fermentador também bastante prevalente, Mycobacterium tuberculosis, que nós temos aí o compromisso de até 2030 quase zerar, né? Não assumimos o compromisso de zerar as infecções por tuberculose, mas as mortes, no caso, por tuberculose, mas quase zerar, diminuir bastante, né? O Brasil fez esse compromisso, tem lançado editais, o mundo inteiro está de olho na tuberculose, por conta que ficou meio desassistido na época da pandemia, da Covid-19, a gente tinha um quadro que a gente vinha tomando medidas, vinha reduzindo as infecções, e com a pandemia, até a questão da coleta de dados ficou prejudicada, porque muita gente deixou de procurar o serviço de saúde, muita gente deixou também de fazer o tratamento. E a gente tem um problema de resistência porque ela já é uma bactéria difícil de tratar, o tratamento é demorado, então o paciente às vezes adere ao tratamento, mas quando começa a melhorar dos sinais e sintomas, ele para o tratamento, e isso pode acarretar o desenvolvimento de resistência pelo micobactério e dificultar bastante o tratamento. Então, você tem uma bactéria que é demorado o cultivo, apesar de que no SUS a gente tem o uso do equipamento de biologia molecular, que é o TRM, né, o teste rápido molecular, você consegue fazer rapidamente o exame e diagnosticar a resistência à rifampicina, mas aos outros fármacos a gente precisa de um tempo de incubação no MGIT, um tempo grande, né, de incubação em relação aos outros micro-organismos. E quando a gente pensa nas outras micobactérias não tuberculoses, também esse cenário
é dificultoso para fazer o tratamento e isso pode contribuir para o desenvolvimento de resistência. Temos também Klebsiella pneumoniae, bastante prevalente em ambiente hospitalar, infecções pulmonares, que a bactéria, inclusive foi a partir dela que surgiu o nome KPC, né, que o pessoal chamava superbactéria, que é a Klebsiella pneumoniae carbapenemase. E o Streptococcus pyogenes, que recentemente, no próximo slide, sou eu que passo, né? Recentemente saiu várias notícias como essas aqui. O Japão registra pico em diagnósticos de bactéria mortal. Aqui no Brasil também a gente viu em Minas Gerais crianças falecendo com infecção por Streptococcus pyogenes, que é uma bactéria relativamente comum, né? Causa infecção de garganta, digamos assim, para falar de uma forma simples. E hoje a gente tem essas notícias, ó, de 16 de junho de 2024. Então, ela está causando mortes, né? Não sei se isso, o agravamento rápido, já acontecia, mas não acontecia com tanta frequência antes da pandemia da Covid-19. Eu não sei se tem alguma correlação, não cheguei a ler para ver se alguém já correlacionou com isso, mas é uma bactéria que é sensível à penicilina, que dificilmente desenvolve resistência, né? E mesmo assim tem causado mortes com dificuldade no tratamento. Então, é uma bactéria de interesse por conta disso. Mas é uma bactéria que tem dificuldade que não desenvolve resistência com tanta facilidade. Inclusive, tem laboratórios que, se você for fazer o exame e a identificação da bactéria for piógenes, eles liberam sem fazer um antibiograma afirmando que não tem desenvolvimento de resistência. Porém, tem que realizar o tratamento rápido quando ela se torna invasiva, porque tem esse perigo de evoluir muito rápido e causar morte, né? E a gente viu isso muito agora no primeiro semestre agora de 2024. E aí tem essa figurinha que mostra um pouco desses mecanismos de resistência, que são divididos em mecanismos intrínsecos aí na parte de cima, e os mecanismos de resistência adquiridos. Então, você tem uma bactéria com um fenótipo apresentando resistência, que é essa bactéria que tem parte do genoma dela de vermelho, outra parte azul, tanto aí no plasmídio como no principal, no cromossomo principal, e tem uma bactéria que não teria resistência, que está toda em azul. Quando ela é intrinsecamente resistente, ela pode passar esse gene de resistência a outras bactérias que não eram resistentes, e essas bactérias se tornarão resistentes. E quando ela não tem nenhum mecanismo de resistência, ela pode sofrer mutação e adquirir um mecanismo de resistência a partir dessas mutações. Aí, lembrando que a vida das bactérias é bem menor que a nossa, né? Então, ela consegue sofrer a mutação, a taxa de mutação é mais rápido do que a gente, mais devagar do que os vírus, né? A gente viu que um vírus de RNA e na Covid-19 foi muito falado, acho que nunca foi falado tanto em mutação como nessa época da Covid-19, que é muito instável o material genético dele, então ele sofre mutação na taxa bem mais rápida do que as bactérias. Mas aqui eu trouxe bactérias, a gente pode trazer esse cenário para fungo também. E em fungo, o problema é maior, né? Aqui no Piauí a gente fala que o buraco é mais embaixo, porque o desconhecimento é maior também. Então, você tem, apesar de ter, ainda considero poucas pessoas com expertise em bacteriologia, tem muito menos em micologia. E muito menos diagnóstico, e nem os médicos às vezes entendem os fungos e acertam fazer o tratamento, certo? Então, às vezes eu vejo paciente com infecção que não se resolve pelo tratamento errado. O laboratório faz o diagnóstico correto, mas ainda o pessoal tem dificuldade de fazer o tratamento de forma adequada. E é muito mais difícil você fazer um antifungigrama, né, do que você fazer o antibiograma para a bactéria. E a gente ainda consegue ter rotina assim mais frequente de levedura. Quando você vai para fungo filamentoso, o problema se torna mais grave ainda. E aumentou muito a prevalência deles depois da pandemia da Covid-19. Então, a gente tem que falar também dos fungos, né? Não lembrar só, não pensar só nas bactérias. E aí a gente tem na parte de baixo da figura, a gente vai ter a resistência adquirida, né? Que pode ser por conjugação, transformação ou transdução. Então, conjugação, quando a bactéria passa um gene de resistência para outra bactéria, por meio do pile, né? Do pile sexual, do pelo sexual. A transformação, quando ela consegue
fazer essa aquisição de um gene que estava perdido aí no ambiente, que você pensa, a bactéria não tem cérebro, mas como é que ela sabe que aquele gene é interessante para ela? Ela sabe, ela só pega o gene de interesse, ela não vai sair pegando tudo que está perdido no meio ambiente, ela pega aquilo que vai trazer uma vantagem evolutiva para ela. E, por transdução, a gente tem a participação de um bacteriófago, que hoje em dia é utilizado dentro das perspectivas de tratamento para infecções resistentes, pode ser uma alternativa de tratamento o uso de um bacteriófago, né, que vai lá e ajuda a matar essa bactéria. E aí os principais mecanismos, né? Você tem os antibióticos, e esses antibióticos vão perder o efeito por N motivos. Nessa figura aí a gente traz mudança de permeabilidade, então de repente o fármaco chega e a bactéria mudou alguma proteína de membrana que a bactéria perde, diminui a permeabilidade a esse fármaco e ele perde o efeito. Então ele não consegue entrar na célula bacteriana para fazer o efeito. A gente tem bombas de efluxo também, então o fármaco às vezes consegue entrar e a bactéria joga fora por meio de bombas de efluxo, então é um problema grave para dificultar o tratamento. E a gente tem mecanismo enzimático, que é a produção de enzimas que vão quebrar esses fármacos e vão fazer também causar a perca de atividade. Tem alteração de sítio de ação do antimicrobiano, então o fármaco chega lá, a bactéria mudou o sítio-alvo, um exemplo bem clássico são as PBPs modificadas, por exemplo, o estafilococcus resistente à meticilina, ele tem o gene MEC-A, Staphylococcus aureus, pode ter o gene MEC-A que configura para a expressão de uma PBP, que é uma proteína ligadora de penicilina modificada. Então, quando a meticilina oxacilina chegar lá, é outra proteína, ela não consegue se ligar. E aí você tem perca de atividade. Então, são vários motivos, várias modificações que a bactéria sofre para tentar sobreviver. Então, tudo isso ela está tentando sobreviver à pressão seletiva que a gente faz com os antimicrobianos. E aí, essa figura resume alguns mecanismos de ação, e eu, na letra B, o que eu queria trazer de foco são as diferentes classes de bombas de refluxo que a gente tem. Então, a gente pensa um negócio tão pequeno desse, mas extremamente complexo. E aí você tem diferentes bombas de refluxo que vão causar resistência a diferentes antimicrobianos. E aí você tem do lado, aqui para mim é do lado esquerdo, bugou. Do lado esquerdo você tem as principais classes de bombas de refluxo presentes nas bactérias gram-positivas, e do lado direito a gente tem as principais classes de bombas de refluxo presentes nas bactérias gram-negativas. E aqui nessa figura nessa tabela, a gente tem um grupo de bactérias que causam muito problema, que a gente pode usar esse acrônimo, né, SCAP, ESCAPE, que aí engloba, inclusive agora a gente tem outros acrônimos, mas esse artigo trouxe ESCAPE, né, SCAP, ESCAPE, e aí foi o que eu resolvi trazer aqui para vocês. E aí tem enterococos, né, os enterococos, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter nesse grupo. Tem aí a família de transportadores e as bombas de efluxo, né? Dentro do Staphylococcus aureus, a nora é muito famosa, né? Essa nora é a mais famosa delas. E aí você tem os agentes antibacterianos que vão se tornar, que vão perder atividade quando a bactéria é portadora dessas bombas de efluxo. A gente tem como fenotipar no laboratório a presença da bomba de refluxo, né? A gente pode fenotipar genética, a gente pode fenotipar e genotipar. A fenotipagem, normalmente, o pessoal fazia com brometo de etídeo, então é tóxico, né? Bem tóxico. E a genotipagem precisa ter uma estrutura de biologia molecular. Então, é uma coisa que não se adequa muito à rotina no laboratório de microbiologia clínica, fica mais para os laboratórios de pesquisa, né? E aí se torna interessante quando você tem por exemplo, um produto natural, que é o nosso foco, que ele não necessariamente mata o micro-organismo, mas vale a pena você testar isso com inibição de bomba. De repente, você consegue um produto natural que inibe a bomba, associa a um fármaco já utilizado que perdeu o efeito por conta da bomba, e você tem novamente esse efeito. Aqui no Piauí, a gente tem um professor Humberto, em Teresina, na Universidade Federal do Piauí, que ele possui cepas, né, já padronizadas com bomba de efluxo, já toda estudada, toda genotipada, certinho, e ele faz esses protocolos para inibição de bomba de efluxo, que é bastante interessante. Mas para o laboratório de análises clínicas, a gente tem que reconhecer, às vezes, pelo antibiograma ou pelo teste de suscetibilidade. Quando a máquina libera ali, você tem que olhar para aquele resultado e, às vezes, reconhecer que ali tem uma bactéria produtora portadora de bomba de efluxo produtora,
E eu não sei se você conhece o Célio, né, microbiologia do Célio, que ele fala muito sobre isso, ele mostra, treina o pessoal, excelente o curso dele, eu ainda não fiz, mas eu sou tiete dele, eu sigo lá no Instagram e não perco um conteúdo. Ele apresentou uma aula para a gente muito interessante. Muito Depois eu coloco pronto, no chat. Muito boa a aula. muito bom, pois é, ali não são imperdíveis as aulas dele, né? Então ele mostra no antibiograma você olhar e você aprender a reconhecer quando tem mais de um mecanismo envolvido, né? Às vezes a bactéria é produtora de enzima e tem bomba de efluxo, então você consegue perceber. A gente ainda não consegue trazer esses protocolos do laboratório de pesquisa para adotar na rotina, porque às vezes por conta do tempo e da expertise que a pessoa tem que ter não funciona. Apesar de que após a pandemia da Covid-19, o biologista molecular conseguiu entrar, né, no laboratório de análises, que era antes não, ficava só na pesquisa, ali raros laboratórios tinham um aparato de biologia molecular, né, os laboratórios de referência da Fiocruz, dos LACENS, mas hoje você já vê isso mais presente nas análises clínicas, né, isso foi um ganho aí que a pandemia trouxe, que isso tinha que acontecer, mas não acontecia, então a pandemia deu uma forçada, né, nisso. E aí a gente tem umas linhas do tempo ficaram horríveis, a gente não consegue enxergar muito bem, mas na linha verde a gente tem os produtos naturais, né, os produtos derivados de plantas que são utilizados ao longo dos anos. Depois a gente tem uma linha do tempo também para os antibióticos que são utilizados. Vale a pena ressaltar que à medida que os antibióticos eram inseridos ou são inseridos no mercado e começam a ser utilizados, logo a gente consegue isolar micro-organismo resistente. Então, é um problema que é como se a gente estivesse sempre correndo atrás do prejuízo. E embaixo a gente tem na letra C os peptídeos antimicrobianos. Então, quando a gente fala em produto natural, eu trabalho com planta, mas também já trabalhei com peptídeo antimicrobiano. Então, não só planta é fonte de recurso natural, mas a gente tem, por exemplo, peçonha, né? Veneno de vespa, tem veneno de perereca, essas secreções que eles liberam que têm peptídeos antimicrobianos que fazem parte da imunidade inata e que podem ser purificados, estudados e sintetizados para a gente não ter que ficar pegando o tempo todo lá na perereca ou na vespa, matando um bichinho, as coisas, para poder tirar, você consegue sintetizar esse laboratório e testar. A dificuldade que a gente tem com eles, às vezes, é a toxicidade, né? Porque às vezes ele é tóxico para uma célula bacteriana, mas também é tóxico para uma célula humana. Então, acaba inviabilizando o uso. Mas tem peptídeos antimicrobianos bastante promissores, e aí também tem a linha do tempo para eles, que seriam seriam formas de diminuir os mecanismos de resistência. Então, às vezes, você tem um antibiótico que vai atuar em um único alvo, e quando você trabalha com produto natural, há a chance, né, desse produto natural atuar em diferentes alvos. E é como se a bactéria não tivesse preparada, digamos assim, para isso. Mas no momento que você purifica aquilo ali também, você dá margem para ela conseguir desenvolver mecanismo de resistência. Então, tem a galera do fitoterápico, que seria o uso do composto ali da planta, que tem várias moléculas, mas também tem a indústria farmacêutica valoriza mais a molécula isolada, né? Então, você consegue trabalhar melhor, consegue investimento, porque quando a gente fala de pesquisa em antimicrobianos, a gente tem sempre que lembrar que não é uma área que a indústria gosta de investir, tá? A indústria gosta de investir em fármacos de uso crônico, né? Para doenças crônicas, porque a pessoa fica tomando ali o tempo inteiro e eles conseguem vender aquilo o tempo inteiro. Para doenças para doenças infecciosas, a pessoa ficou boa da infecção e interrompe o tratamento. Então, acaba que hoje, depois de tanto se falar nisso, melhorou muito. Então, já tem até artigos que falam que a gente não deve criticar a indústria, porque isso, aquilo, outro, não sei o que, não sei o que lá. Mas ainda faço a minha parte de criticar um pouco e faço a minha culpa também, né? De entender que eles precisam ter o retorno daquele investimento que foi feito. Aí tem que entrar também incentivos governamentais para que ocorra esse investimento na pesquisa de antimicrobianos, para a gente não ficar do jeito que está. Então, hoje você vai para o hospital, se interna na UTI e lá você pega uma bactéria multiresistente e fica sem opção terapêutica. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo hoje. E aí, muito disso é a falta de investimento.
E não é rápido que você consegue colocar um fármaco no mercado. É muito demorado. Então, esse investimento, para a gente ter um fármaco hoje, é um investimento de 10 anos atrás. Então, o que é investido hoje vai dar resultado daqui a 10 anos, ou de repente daqui a 5 a 10 anos. Então, é necessário que a gente acorde mesmo para isso. Ainda melhorou muito, mas ainda é pouco o que é investido, e enquanto isso as bactérias estão bem mais rápidas que a gente, né? Desenvolvendo resistência, e às vezes a gente consegue uma alternativa terapêutica nova, mas um paciente do SUS não tem acesso. Então, ele às vezes não tem acesso porque é muito caro e não é distribuído, o governo não faz aquisição daquilo ali, ele não tem condições de pagar e ainda fica muito elitizado o tratamento. Então, a gente precisa tanto de investimento para o desenvolvimento, como também para que esse fármaco chegue de um preço mais acessível, né? Que todo mundo tenha acesso, né? Que aumente essa equidade. E aí a gente tem também, para não dizer, ela está falando como se as bactérias não tivessem capacidade de desenvolver resistência a plantas, a produtos naturais, as bactérias têm sim. Então, eu trouxe essa tabela para mostrar, elas conseguem. O professor meu dizia que antes da gente chegar aqui, elas já estavam, e ele acredita que nós vamos embora, elas vão ficar. Eu não gosto de ter essa visão pessimista das coisas, mas faz um pouco de sentido, né? Então, a gente fica Verdade. aí, fica sem saber se a gente vai conseguir sobrepujar essas bichas, mas acho que não. O importante é a gente tentar sobreviver. Então, eu botei essa figura aí para mostrar que o mundo meio que está pedindo socorro. A gente necessita de atitudes. Nessa figura, a gente tem 4 estratégias que podem ser utilizadas para a gente conseguir dirimir esse problema, que é a resistência bacteriana, que seria um deles melhorar o nosso diagnóstico. A gente não tem como acelerar muito, fazer a bactéria crescer, tipo aquele meme da cultura de urgência, né? Não dá, mas a gente tem estudado e tem melhorado as técnicas. Hoje, com o mal de TOF, você consegue mais celeridade no diagnóstico, apesar de que nem todo mundo tem acesso ao MALDI, né? Mas para quem tem acesso já melhorou muito em relação ao tempo que você demora para e a acuidade do exame, melhorar a questão das alternativas terapêuticas, né? Do stewardship de antimicrobianos, você ter essa questão do gerenciamento desses fármacos para evitar o mau uso, né? E de pesquisa, né? Você fazer pesquisa e desenvolvimento nessa área não pode parar. Então, a gente ter melhorar essa questão do uso indiscriminado, dos ensaios e das alternativas terapêuticas. Aí, aqui eu trouxe alguns estudos acho que vai ficar ruim o slide, porque da forma como apresenta fica bem na frente, né? Mas não tem problema não. Eu vou falando assim mesmo, porque no PowerPoint normal você clica e dá outro clique e ela aparece, né? E aqui fica assim em cima. Mas o que importa também é o que eu vou falar, né? Aí eu trouxe alguns estudos que eu participei, ou que eu fiz, para a gente ter noção dessas perspectivas, o que a gente estava fazendo de pesquisa eu sou doutora em biotecnologia, então de produto natural aplicado a antimicrobiano, né? Se vocês ouviram algum barulho estranho, minha cachorrinha está aqui atrás mordendo alguma coisa. É seu gato? Tá passando aí? É um cachorrinho. Eles estão combinando, então. Olha aí, que lindo. Então, aí, nesse primeiro trabalho que eu tinha trazido, eu trabalho com uma planta nativa daqui do Brasil, chamada Terminalia falcifolia, desde o mestrado. E esse foi meu artigo do mestrado, que a gente testou os extratos na época. Foram extratos e frações contra Staphylococcus aureus sensível e resistente à meticilina. E a gente obteve um bom resultado, né, mostrando que essa planta é bastante promissora, ainda continuo trabalhando com ela até hoje. Alguns alunos meus, hoje eu oriento no programa de pós-graduação em biotecnologia, alguns alunos meus seguem trabalhando com ela para a gente ver se a gente consegue desenvolver algum produto, né, está em andamento algumas coisas, já até em seres humanos o teste, então quem sabe a gente consegue colocar alguma coisa de fitoterápico para a população ter acesso a essa tecnologia, digamos assim. Aí tem a microscopia de força atômica, né, dos estafilococos antes do tratamento e após o tratamento, né, eles ficam bem alterados, e para um extrato foi bastante promissor, a gente teve mix de 25 microgramas por ml, que para um extrato é muito bom, né, lembrando que o extrato tem várias moléculas ali envolvidas, aí a gente também faz um estudo bioguiado, né? Você faz o fracionamento desse extrato, e aí você vai
com diferentes solventes, e aí você vê que fração que é melhor e tenta focar e investir naquela fração que é melhor, né? No meu caso, foi a fração aquosa do extrato etanólico, que teve melhor atividade. Na época do mestrado, eu cheguei a testar com bactérias planctônicas, que são livres, e também testei com bactérias em biofilme, que aí o que eu tenho visto de futuro para os produtos naturais é essa atuação do produto natural frente a mecanismos de virulência dos micro-organismos. Então, acabei testando também contra biofilme, teve uma atividade muito boa, antibiofilme, e aí, de repente, poderia ser ser usado em associação, né, com o fármaco, mediante a suspeita de biofilme ali naquela bactéria, naquela infecção. Aqui já foi artigo da época do Doutora doutorado. Aline, Hã? doutora Aline, a gente Oi. tem uma pergunta, vamos ver se a Maria Silvana Alves, muito obrigada pela participação. Ela pergunta qual critério você utiliza para dizer que foi observada atividade antibacteriana promissora. Assim, para extratos de plantas, eu considero promissora quando é abaixo de 100 microgramas por ml, tá? E aí, no caso da fração, já foi abaixo disso, né? Foi em torno de 12,5, 25 microgramas por ml, eu considero promissora. Quando a gente vai para citotoxicidade, que são os estudos que vão combinar com um produto antitumoral, anticâncer, né? Eles já consideram abaixo de 50 microgramas por ml, são mais criteriosos, mas a gente considera por conta da concentração mesmo. Você faz um screening, aí você pode estabelecer uma concentração máxima que você vai testar, como é in vitro é concentração, né? E aí, abaixo de 100 microgramas, eu já considero promissora, tá? Se for em halo, quando eu fazia o screening em disco de fusão em água, eu considerava aquelas que tinham acima de 18, acima de 20 milímetros o halo, eu já passava adiante o estudo. Abaixo disso, mas é como eu estou falando, vale a pena você verificar se ela não tem atividade contra o micro-organismo em si, para ser bactericida ou bacteriostática, de repente ela consegue inibir um fator de virulência, como uma bomba de refluxo ou um biofilme. Então, não é você pegar aquele produto natural e jogar fora, não. Vale a pena você fazer um teste contra fator de virulência e ver se funciona. Às vezes você está com um produto muito bom na mão, nesse sentido. E, como eu estou dizendo, eu acho que é mais fácil você ter um produto natural que vá somar com um antibiótico já no mercado do que você conseguir colocar um produto natural no mercado. É muito mais difícil conseguir, né? Até porque a gente tem mais dificuldade de conseguir investimento na pesquisa, de ter um fitoterápico ali que ele sozinho vai tratar, mas acontece. E aí a gente continua investindo nisso. Ela faz uma outra pergunta também, qual o documento, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que referência você utiliza? Eu não sei te dizer assim decorado na hora, mas eu posso olhar essa que você citou aí. Faz tempo que eu trabalho nessa área e que eu li o artigo que estabelecia algumas outras, e alguns outros artigos não sei assim te dizer de cabeça o nome da referência, mas eu posso até te mandar depois. Procurar e te mandar. Pode encaminhar Se para a deixar seu gente. e-mail. Pode encaminhar para vocês, né? Ou se quiser, pode deixar seu e-mail aqui também no chat, ou Tá, eu manda deixei para a aqui no gente. último slide, tem meu e-mail aqui. Aí a gente pode E no slide também, enviar, tá bom? ela vai colocar o e-mail e aí você pode também entrar em contato direto com ela. Tá. Doutora Aline, agora a pergunta é minha. Para gram negativo também, aquela outra pesquisa, ou você depois vai falar? A gente, assim, de planta, normalmente a atividade, quando eu falo de flavonoides, compostos fenólicos, é melhor para gram-positiva. Eles interagem Sim. melhor com bactérias gram-positivas. Quando eu trabalho com peptídeos antimicrobianos, eles já interagem melhor com bactérias gram-negativas, questão de interação química mesmo. Aí a gente já Sim. tem meio que essa noção. Aí algumas variações na estrutura do peptídeo ou variação de molécula no extrato pode trazer um ganho em termos de atividade para outro, em termos de preferência de atividade, mas no geral, os extratos etanólicos, que vão focar em compostos fenólicos e flavonoides ali, no geral, eles têm atividade melhor para a gram-positiva, que foi meu caso. Eu fiz um screening, e aí no screening primeiro, eu verifiquei que a atividade para gram-negativa não era tão promissora, eu usei essa palavra promissora
tinha atividade, mas era acima de 500 mil microgramas por ali, então eu optei por focar o trabalho todo em gram positivo, que aí eu usei cepas sensíveis, cepas resistentes de diferentes estafilococos, né? Epidermides, áureos, saprofíticos, e aí eu foquei nisso. Mas ao longo da minha carreira acadêmica, estudando e testando, os extratos normalmente eles são melhores para gram positiva. Aí a gente tem os peptídeos melhor para gram negativa, e a gente às vezes consegue superar isso fazendo nanopartícula de prata, né? A prata ainda é muito utilizada e a nanopartícula tem sido desenvolvida no sentido de diminuir a toxicidade da prata e ampliar essa atividade, né? Que aí você tem um extrato que é melhor para gram positiva e a prata tem mais afinidade para gram negativo, mas ela mata tudo. Tetra, mas ela vai acabar matando tudo, não da cachorro, não da cerveja. Eles querem participar, né? Chega e querem atenção. Né? Eu sabia que ela ia latir, eu disse, vou ficar na universidade, mas aí a internet lá hoje estava muito ruim, eu não quis arriscar. Sem problema, sem problema. E aí, no doutorado, no mestrado, o mestrado é um tempo muito curto, né? Então, eu não consegui fazer o teste com fungos, mas a população já usa essa planta para fazer enxágue bucal. E eu sabia disso, eu tinha essa informação. Então, quando eles estavam com aftas, ou em tratamento para câncer, ou aquelas pessoas que têm afta recorrente, fazem a lavagem da boca com essa planta que eu trabalho, que ficou coberta aí ficou coberto, mas eu consegui publicar esse artigo na Ethnopharmacology, que é justamente quando faz esse link com o uso popular, né? Mas ela vai morder uma garrafa aqui atrás de mim, só um minuto. Ei, eles fazem de tudo para chamar nossa atenção, né? Quem tem pet sabe que é assim, né? Fazem de tudo. A minha, de vez em quando, vira e late, né? Eu tenho que sumir com todos os brinquedos que apitam, porque senão ela participa da live tocando, né? Com os brinquedos. Então, continuando o raciocínio, no doutorado a gente tem mais tempo, né? Então, no doutorado eu fiz o quê? Eu peguei aquela fração que tinha melhor atividade, né? Que a concentração inibitória era menor, e resolvi identificar o composto, os constituintes dessa fração e testar com fungo também. Então, eu vi que para fungo ela é muito melhor e que corrobora o uso popular, que é um fato interessante de você trabalhar com produto natural, é você também conseguir comprovar ou refutar o conhecimento popular, assim, dizer, não usa, é tóxico, ou usa, faz efeito e não é tão tóxico. Então, a gente consegue trabalhar isso na pesquisa, pegar esse extrato da forma que o pessoal o usa. Eu fiz também, a gente fez em parceria com o pessoal de Teresina na extração aquosa, do jeito que o pessoal toma, né? Bota a casca na água, põe na geladeira, que é a extração a frio, liofiliza aquilo ali e testa. E tem atividade também, não é tão boa quanto a extração etanólica, né? Mas também tem atividade. Aí, de repente, a indústria se interessa mais por algo assim mais simples, né? A extração aquosa é mais simples. E ela é muito boa para fungo. Aí, nessa figura, tem também microscopia de força atômica que a gente faz aqui, de levedura, né, de Candida albicans, sem tratamento do lado esquerdo e com tratamento do lado direito. E o interessante é que ela foi muito mais eficaz contra cepas resistentes a fluconazol do que contra cepas sensíveis a fluconazol. Então, é outra característica do produto natural. Às vezes, uma bactéria, um fungo que é resistente, ele acaba sendo mais sensível a produtos naturais. E aí tem professor que fala que é um preço, que às vezes ele paga um preço para albergar aquele mecanismo de resistência, e às vezes esse produto natural consegue atuar justamente ali em outro mecanismo que torna mais suscetível. Eu continuo os estudos justamente porque eu ainda não consegui estabelecer qual o mecanismo de ação. Aí agora ficou isso para os meus alunos fazerem, né? Porque a gente não consegue dar conta de tudo durante o tempo que a gente está pesquisando, e aí eu continuo com essa planta, justamente que eu fiquei muito intrigada com esse potencial que ela tem, né? Ficou em um mix, se vocês conseguirem enxergar, abaixo de 1, 0,4 para essa cândida que é resistente a fluconazol. E esse teste foi repetido várias vezes, porque a gente ficou olhava esse resultado e não pode, aí fazia de novo. Não pode, foi isso mesmo, né? Já repetiu muitas vezes esse teste, porque a gente ficava assim, olha que negócio bom. E aí você vê que às vezes o que a população, às vezes quase sempre, né, o que o pessoal mais velho, assim, que tem conhecimento de planta, medicinal, tem sentido, né? E aí, nesse artigo, eu mostrei tanto que era antifúngico como anti-inflamatório. A gente chegou a fazer modelo animal e tudo, e provou que ela também tem atividade anti-inflamatória. Então, para o tratamento de mucosite
oral, afta, é muito interessante, por conta que ela consegue controlar essa microbiota de cândida na boca, né, de misturado com outras bactérias e também o processo inflamatório associado. Aí agora o nosso desafio também é desenvolver produto, né? Quem está na biotecnologia, aquela pesquisa aplicada e desenvolver um produto baseado nesse produto natural, um filme, um curativo, alguma coisa nesse sentido, ou um próprio enxaguante, alguma coisa assim. É nosso desafio agora e no próximo passo, colocar isso no mercado. Mas aí tem toda a questão regulatória que a gente tem que seguir, né? Aqui, esse outro trabalho, a gente traz uma vertente nova dentro dos peptídeos antimicrobianos, que são os peptídeos intragênicos humanos. Então, você pega um peptídeo humano, que é do sistema imune inato do ser humano, e testa, né? Purifica, sintetiza em laboratório e testa. Por quê? Aí você consegue reduzir toxicidade, né? Como eu falei lá no começo, não sei se vocês estão recordando, um grande problema dos peptídeos antimicrobianos é a toxicidade. E quando você faz o uso de um peptídeo intragênico, isso diminui, né? Porque o peptídeo já é de gente, já é de pessoas. Então, em vez de a gente pegar um peptídeo de perereca, um peptídeo de um veneno de uma vespa, uma coisa assim, a gente utiliza um peptídeo produzido por ser humano. E aí você tem um resultado bom. Nesse caso aí, eles fixaram esse peptídeo numa matriz também no sentido de fazer um curativo, e eles sintetizaram aí 3 peptídeos, né? Testaram com atividade bem legal, já está em micromolar 8, 4, 1 micromolar, muito boa atividade também do peptídeo. E aí eles já imobilizaram esse peptídeo no dispositivo que pudesse ser utilizado como antimicrobiano. Aqui nessa outra publicação tem aquilo que eu falei de você utilizar para modular a atividade de um antimicrobiano já utilizado na prática clínica. Então, você pega um produto natural e, em vez da proposta ser utilizar ele sozinho, associar com um fármaco de referência, né, já utilizado, e de repente uma bactéria que era resistente àquele fármaco torna a ser suscetível. Então, nesse estudo, a gente fez a modulação e protocolos de sinergismo do TT-farnesol com os fármacos que já são utilizados para essas bactérias, né? Oxacilina, vancomicina, ciprofloxacina, teicoplanin e ampicilina. A gente utilizou diferentes bactérias e modulou a atividade desse antimicrobiano. Então, acho que é uma forma mais fácil da gente conseguir atingir, chegar em algum ponto para além dos muros da universidade, né, da pesquisa. Então, é uma vertente interessante para o produto natural, você testar sinergismo, testar modulação da atividade do fármaco. Aqui foi outro trabalho interessante que a gente fez com peptídeo, mas esse peptídeo já é de uma bactéria, um pedacinho de uma proteína de uma bactéria que inibe o crescimento de pragas em plantações. Não sei se vocês já ouviram falar Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que é utilizada nas plantações de soja, para poder controlar a praga. Então, ela libera uma proteína que é tóxica para lagartas, salvo engano, para pragas. E aí a gente pegou um pedacinho dessa proteína, sintetizou o peptídeo, testou a atividade antimicrobiana e imobilizou em polissacarídeos para fazer embalagem inteligente. A ideia era focar em embalagem inteligente, que aí seria também uma aplicação interessante para os produtos naturais antimicrobianos, porque eles são um pouco menos tóxicos. Então, normalmente, né? Você não pode ampliar, assim, dizer, não são tóxicos. Claro que vai ter produto que mas a gente sempre associa os testes a teste de toxicidade, porque aí não tem sentido, né? Você matar o ser humano junto. Aí você isso não vai ter futuro. Então, aí tem também a microscopia de força atômica mostrando a Escherichia coli antes do tratamento e após o tratamento com essa sequenciazinha que a gente utilizou. E aí, desenvolvendo esses filmes LBL, a gente acabou desenvolvendo com a goma do cajueiro, que a gente utiliza muito aqui também como matriz polimérica, para substituir, por exemplo, a goma arábica, que é vendida já, que já é comercializada, e não é daqui do Brasil. E aí a gente também procura substituir essas matrizes por produtos da nossa biodiversidade, para fortalecer as cadeias produtivas daqui do Brasil, para dar oportunidade de crescimento e trabalho para o pessoal daqui, né? E aí a gente agora tem uma egressa nossa que foi fazer doutorado na UFPE, e hoje ela tem uma startup de fazer goma do cajueiro, vender a Gun Life. Ela não faz só isso, né?
mas eles conseguem, estão tentando implementar essa cadeia produtiva. Aqui no Nordeste tem muito cajueiro, o pessoal já vende bastante a castanha do caju, e aí desse cajueiro a gente conseguiria extrair também a goma para utilizar como matriz polimérica em substituição da goma arábica. Aí tem várias aplicações, né? A gente pode fazer nanopartícula, a gente faz, inclusive eu não trouxe nenhum trabalho também por falta de tempo, mas um dos carros-chefes do laboratório, a nossa coordenadora, ela trabalha com modificação, ela é química e faz modificação em polímeros. E aí coloca grupos funcionais que vão promover a atividade biológica, né? No meu caso, que trabalho com antimicrobiano, a gente põe grupos funcionais de amônio quaternário, como se fosse um lisoforme, assim, Sim. Deixando para o pessoal entender, né? E aí esses polímeros sozinhos passam a ter atividade antimicrobiana com baixa toxicidade. Então, de repente, você já pode ter um insumo farmacêutico que já vai agregar atividade antimicrobiana àquele fármaco, pensando assim, ou aquela molécula, né, que vai somar. Ou então você tem uma nova alternativa com menos toxicidade que consegue combater bactérias sensíveis e resistentes, porque a carga não vai importar, né? O mecanismo de resistência não vai. Esses que a gente tem aí não vão impedir a atividade da carga positiva do polímero. Mas ela também faz modificações para aplicação em refluxo, gastroesofágico, que a gente já tem alguns polissacarídeos no mercado com essa aplicação. Mas aí, nosso assunto aqui é bactéria, então a gente modifica e trata bactéria, trata fungo também com esses polissacarídeos modificados. A gente tem trabalhado muito com isso. E eu acho que tem mais um aqui sobre nanopartículas de prata, né? Que eu também acabei desenvolvendo doutorado, mas esse trabalho não é meu, eu fui parceira, é de uma egressa nossa, que ela testou nanopartículas de prata estabilizada com colágeno, né? E goma do cajueiro, com colágeno, e mostrou uma atividade muito boa para pseudomonas. E aí fica essa vertente também. O pessoal aqui do Ocidente não gosta muito da nanopartícula de prata, assim, pelo que eu tenho visto, né? Você vai ver quem publica mais nessa área, mais o pessoal do Oriente ali, os indianos ali, o pessoal do de lá. Mas a gente tem no mercado formulações com prata, né? A própria sulfadiazina de prata ainda é utilizada, tem para feridas cirúrgicas, né? Contaminadas com bactérias multiresistentes, ainda se utiliza esponjinha com prata, não sei se vocês já viram. Mas tem esse tipo de formulação, que aí a gente pode substituir pela nano de prata. E tem também alguns grupos já tentando fazer a nano de prata decorada com um peptídeo que faça você excretar corretamente esse metal, porque o problema da prata é que ele acumula, né? Ela acumula. Mas na medicina tudo é questão de custo-benefício. Então, as bactérias têm dificuldade de desenvolver resistência à prata porque ela atua por diferentes mecanismos de ação. E aí, se você consegue uma formulação que diminui essa toxicidade, mas mantém a atividade, de repente, entre a pessoa morrer e fazer uso da nanopartícula de prata, seja melhor fazer uso da nanopartícula de prata. Mas isso ainda está em estudo, a gente ainda não tem nada nesse sentido para tomar, por exemplo, via oral. Eu acho que algo de uso tópico é mais viável, né? Por enquanto. Mas tem esses grupos estudando uma forma de excretar, porque aí você teria uma alternativa viável para passar ali pelo rim do paciente e dar tudo certo. Matar a bactéria e não matar o pobre do paciente, né? Que já está sofrendo. E aí, pessoal, eu fiz uma apanhada assim do que a gente faz aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou um pouco focado nas alternativas que a gente faz aqui, mas está alinhado também com o que o pessoal tem feito no mundo. Além dessas alternativas que eu falei, tem o desenvolvimento de vacinas, né? Que você algumas infecções o pessoal tem investido mais no desenvolvimento de vacinas, porque não estão conseguindo tratar, então é melhor prevenir. Tem a questão também dos bacteriófagos, que é altamente inovador e que não deixa de ser uma alternativa natural, porque é um vírus, né? Então, digamos assim, que. Mas isso já é uma tecnologia bem avançada, né? Você manipular um bacteriófago para ele lá matar a bactéria que você quer, mas ajuda. Tem estudos mostrando que ajuda bastante. É com Y meu nome, meu arroba. Mas Pessoal, é uma outra alternativa. E aí a gente poderia passar a noite conversando sobre isso, né? Mas eu limitei aqui, eu acho que era mais ou menos uma hora que a gente tinha de tempo para conversar, né? Então eu deixei limitada, ela subiu aí meu arroba, se vocês quiserem me seguir. Nem sempre eu trago conteúdos de microbiologia, trago outras coisas também, mas eu tenho uma promessa aí de um dia focar em microbiologia, né?
quem sabe a gente consegue ter mais foco. Por enquanto eu trago coisas no geral, assim, o que eu vejo de interessante eu posto lá, mas é aberto, se vocês quiserem me seguir, fica aí o convite, né? E tem meu e-mail também aqui no slide, que é aline.rdearaújo@gmail.com. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem mandar e-mail que eu respondo, tá bom? Eu posso demorar um pouquinho para responder por conta da demanda. A demanda começa aqui as mensagens 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e 11 horas da noite tem gente pedindo resultado e não sei o quê, e tá faltando gráfico e coisa, eu quero mudar tal, eu quero fazer protocolo tal, e aluno pedindo orientação, e edital saindo, é aquela loucura, né? E pepino para resolver. A gente é funcionário público e os cabelos tudo. Chega a pouco os cabelos. O Raí tá aqui. Obrigada, gente, vocês que assistiram. O Raí é nosso aluno de doutorado. Excelente profissional, já indico ele para tudo e para todos. Hoje ele também já ministra aula, ministra palestra. Eu coordeno uma pós de microbiologia em Teresina, nesse sentido também de ampliar a quantidade de microbiologistas que a gente tem por aí. Eu tomei isso como missão. O que eu puder fazer para contribuir, vamos aumentar o número de microbiologistas, eu estou fazendo. E aí eu coordeno essa pós também como missão, nesse sentido, e o Raí já fez a pós com a gente também lá, e hoje já é ministra aula, o pessoal anda contratando ele assim, ei menino, vem trabalhar aqui, tu trabalha do jeito que tu quiser. E aí a gente segue firme, apesar dos percalços, né? Porque fazer pesquisa no Brasil não é fácil, mas a gente não desiste, eu sou muito feliz fazendo isso. Eu quero te agradecer, primeiramente, e convidar o Raí para fazer uma palestra aqui no Micromeio. Está convidadíssimo. Está convidadíssimo. E te agradecer e também representando o Piauí, né? Muito obrigada, isso é muito bacana. E o Micromeio surgiu, na verdade, por conta disso também. Eu percebi uma necessidade de divulgar mais conhecimentos sobre microbiologia para melhorar a qualidade do pessoal que executa os trabalhos, né? Porque os congressos às vezes fica distante por conta de liberação de trabalho, né? Por conta de valor mesmo, preço é caro, não é uma coisa barata. E a gente dessa área, assim, a gente, né, assim, às vezes não tem recursos. E aí, assim, o Micromeio foi criado muito por isso. E eu fico muito feliz de receber pessoas como você, que está entusiasmada, né, e gosta de microbiologia. Então, eu fico muito feliz já estar convidada a retornar para um assunto que você desejar ou continuar o assunto, porque realmente é bastante conteúdo. Convite aceito, Raí. Obrigada, a galera do laboratório está aqui também. Estão convidados. Quem quiser, o Micromeio, na verdade, abre uma agenda todo mês. A gente abre, disponibiliza essas datas, e aí o pessoal vê a melhor data e faz. Como, Raí, você pode pegar meu telefone com a Aline, a gente entra em contato, se não me passa, que a gente entra em contato para a gente combinar essa agenda. E quem estiver aqui também, que queira fazer uma palestra, está convidado também. Doutora Aline, muitíssimo obrigada. Eu acho que vou ver aqui, porque eu sempre dou prioridade ao pessoal, só tem elogios e agradecimento. Não vou me estender, né, mas eu agradeço imensamente. Eu que agradeço. E muito bacana mesmo. E queria só divulgar, a gente teve uma palestra de nanopartículas, né? Muito interessante também. Na verdade, a gente tem duas profissionais, a doutora Rita, da Bahia, e a outra profissional, eu não estou me lembrando da onde, mas eu vou encaminhar para você depois para assistir, né? Se você quiser assistir, porque foi bastante curioso. Inclusive, a gente trabalha com alginato no laboratório. A gente não faz a nano de alginato, mas usa o alginato para outras coisas. Acho que é essa que você está falando, né? Explorando o potencial das nanopartículas de alginato. Recomendo, para terapia antifúngica, muito interessante. Foi muito interessante essa live. E também indico a todos. E, doutora Aline, muito obrigada mesmo.
Eu agradeço a presença de todos, a participação de todos vocês que estão aqui com a gente. Sigam, né, a doutora Aline, mandem e-mail para ela, como ela disse, ela é super ocupada, como todos os pesquisadores que a gente convida, por conta da demanda mesmo e por conta de saber esse conteúdo todo, né? Vocês viram que ela sabe muito, né? Então, assim, para tudo isso tem que ter dedicação, né? Não somente aos estudos, mas também o dia a dia do laboratório, o crescimento com os alunos, a dedicação ao trabalho, que isso que faz, né, a profissional assim como a doutora Aline. Então, assim, parabéns pelo trabalho e muito obrigada por ter participado, já está convidada a retornar. E você que fecha a live de hoje, tá? E eu agradeço a todos. Muito obrigada, viu, gente? Mais uma vez agradecer a oportunidade no Micromeio, agradecer a todos vocês que ficaram aí firmes e fortes com a gente até o final. E é isso, um beijo. A Petra está ali arrastando a garrafa para dar tchau. Sempre. A minha dormiu. Gente, Oi. tchau, um abraço a todos, um abraço. Olha, amanhã a gente tem uma live do presidente do Conselho Regional de Biologia, da Hoje é segunda dia do divisão. biólogo, né? Hoje é Parabéns dia a do todos os biólogos. Parabéns aos biólogos, Parabéns. exatamente. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, doutora Aline. Tchau.